bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Vamos a uma notícia lá dos Estados Unidos e dessa vez o protagonista da história é a Melania Trump, ela que fez um discurso lá na Flórida. Agora a notícia começou a ser veiculada no dia 19 de fevereiro, agora 2017, e para surpresa de muitos e indignação de outros, mas alegria também de muitos, ela iniciou o discurso dizendo: vamos orar, e fez a oração do Pai Nosso. A Melania Trump, ela nasceu lá na Eslovênia, no Novo Mesto, ainda em 1970. Seu nome original Melania Naves, e germanizada para Melania Kraus. Ela conheceu Trump ainda em 2005. Em 2006 tiveram um filho, o Barron William Trump, e ela agora é primeira dama dos Estados Unidos e surpreendeu a muitos. Os da geração Obama odiaram porque ela fez um discurso dizendo que é cristã, porque fez a oração do Pai Nosso, e Senhor, perdoa as nossas transgressões e aqueles que nós temos transgredido e os que nos transgrediram também, e foi bastante aplaudida, e isso foi motivo de escárnio de muitos outros, porque ela falou o nome de Deus, falou o nome de Jesus, a oração que ele citou. Porque durante a geração Obama, a administração Obama, ele foi talvez o maior perseguidor dos presidentes aos cristãos. Ele é muçulmano de coração e ele perseguiu terrivelmente os cristãos nos Estados Unidos. Ele é a favor do aborto, a favor do homossexualismo, todo tipo de coisa que a Bíblia condena, e aí a Bíblia condena, ele é a favor. Tem um vídeo na internet que ele faz chacota da Bíblia e do Deus de Israel. Eu não lembro qual é o título desse vídeo, vou ver se eu consigo achar e botar pelo menos para você ver qual foi. Se não der, me perdoe. Mas ele faz chacota da Bíblia, chacota de Deus. E ele diz: se nós fôssemos seguir a Bíblia, que Deus nós vamos seguir? Aí começa a listar. Então os Estados Unidos estão tomando... O grande ódio hoje das pessoas lá nos Estados Unidos é que o Trump é a favor, pelo menos ele vocifera isso, ele é a favor do cristianismo e contra os muçulmanos que estão invadindo os Estados Unidos. Aliás, no Texas, agora este mês de fevereiro, um juiz lá do Texas fechou uma grande mesquita e está causando um horror lá. Por quê? Porque essa mesquita financia o Hezbollah, o grupo terrorista. E esse juiz lá do Texas teve a ousadia e coragem de fechar a mesquita. Isso está causando um furor por lá. Então o Trump é aquele que resolveu colocar o dedo na ferida dos Estados Unidos e está barrando tudo aquilo que a geração Obama colocou para frente. O Obama, uma das coisas que ele sempre fez foi exaltar o mundo muçulmano. Ainda em 2016 ele visitou uma mesquita em Baltimore e defendeu a liberdade religiosa e agradeceu os muçulmanos americanos por suas contribuições ao país. Então ele sempre enalteceu o islamismo. Inclusive ele condenou, aqui são as palavras dele, a imperdoável retórica anti-muçulmana de alguns políticos, sem citar nomes. E isso era em referência aos pré-candidatos na época, pré-candidatos republicanos Donald Trump e Ben Carson, que fizeram comentários contra os muçulmanos. Então tudo que o Obama construiu degradavelmente, o Trump agora está desconstruindo. Por isso furou lá nos Estados Unidos, porque ele está sendo contra tudo que vai contra a Bíblia. Então a Melania fez agora esse discurso que inflamou a muitos, porque ela citou o nome de Deus. Porque lá desde a Constituição de 1960, em 62 mais ou menos, foi colocado que não se pode falar o nome de Deus em instituições públicas. Agora você imagine, quando um país começa a tirar Deus para fora,
quem entra é o inimigo. E os Estados Unidos é uma nação que está pagando caro e vai pagar mais caro ainda, porque não está querendo Deus, não está querendo que Deus governe a sua vida. Vamos esperar para ver se o Trump consegue se segurar. Já estão tentando até colocar um impeachment para ele, porque as forças lá querem que o país emborque de vez. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Precisamos orar muito, porque as forças maléficas, invisíveis, estão atuando livremente neste país. Nunca se viu tanta coisa horrorosa acontecendo aqui no Brasil. E se nós não enveredarmos para buscar o Senhor, para andarmos em santidade, para estarmos clamando por esta nação, porque esta nação, a ira só não veio ainda porque existem servos de Deus e servas de Deus que estão orando, estão intercedendo, estão clamando por esta nação. Porque se não fosse isso, o juízo de Deus já teria abatido este país. Eu era pequeno ainda na década de 70 e existia uma piada, veja bem, naquela época, década de 70, início da década de 70, que alguém chegava no céu e começava a conversar com Deus e dizia: Senhor, ali naquele país tem terremoto, ali tem furacão, ali tem maremoto, ali tem isso, ali tem aquilo, e apontava para o Brasil e dizia: e ali naquele país ali não tem nada disso, são riquezas minerais, tem florestas, tem muita água. Aí Deus dizia para essa pessoa: é porque você não imagina o polvinho que eu vou colocar lá dentro. Isso é do início da década de 70, talvez na década de 60 já existia essa anedota, dizendo que o povo que seria colocado neste país seria terrível. Então veja que existe uma legalidade maléfica sobre este país. Se você for estudar história, desde a sua colonização, que o país vem dando legalidades à corrupção. A coroa portuguesa, quando saiu daqui do Brasil, levou todas as riquezas. Havia prostituição no Rio de Janeiro, muita coisa acontecendo de ruim. Os marinheiros ficavam assim alarmados com tanta prostituição ali no Rio de Janeiro. E existe uma legalidade grande desde a fundação deste país. E nós precisamos estar atentos, porque cada vez mais o inimigo está ganhando terreno. E aí lá nos Estados Unidos, fazia muitos anos que alguém em um encontro público não falava corajosamente o nome de Deus. Porque lá você pode até ser processado se numa instituição pública você falar o nome de Deus. Mas essa mulher, vamos orar por ela, porque ela teve a coragem de, antes de começar uma reunião, dizer: vamos orar, e fez a oração do Pai Nosso. Os dias são maus, os tempos são maus, temos que estar centrados. Aproveite este feriadão e ore mais a Deus, busque mais a Deus, se concentre mais com Deus, porque os dias são muito maus. Cada vez que existe esse feriado do carnaval, quantas pessoas não morrem, quantos não mergulham nas drogas, quanto adultério, prostituição, tudo quanto não presta acontece neste feriadão. Não só nesse, como no feriado também da Semana Santa, onde as pessoas aproveitam, bebem muito vinho e muitas mortes acontecem. Os tempos estão se afunilando cada vez mais. Não dá mais para estarmos brincando. Ou somos servos de Deus, ou não somos. Acorde, esteja alerta, porque muitos brincam de ser servos de Deus, mas o inimigo não brinca. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando.